Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, começou! Eu sou Carlos Albuquerque. 17 de março, segunda-feira, um dia muito importante, né? Botei aí na nossa thumb, na nossa capa do vídeo de hoje, sorteio da Libertadores, aquele dia que a gente estava aguardando, né? Se ano passado foi o início da nossa caminhada, né? Na fase de grupos, depois de termos passado pelas duas fases de pré-Libertadores, dessa vez o Botafogo entra com a moral, né, de campeão, cabeça de chave, né, como eles dizem lá, cabeça de série em espanhol. Vamos falar já sobre esse sorteio que hoje à noite, né, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, sorteio lá em Luque, no Paraguai. Galera, antes de falar do sorteio, né, possibilidade de adversários aí do Botafogo na primeira rodada, inclusive, vamos dar um giro, né, pela Europa, porque foi um final de semana aí pródigo de gols de ex-botafoguenses ou botafoguenses, como queiram chamar, né, pelo menos os primeiros gols oficiais, né, de três campeões da América, né, o Luiz Henrique, o Thiago Almada e também o Adrielson, né? Lembrando que no caso aí do Thiago Almada, ele está emprestado ao Lyon, então ainda pertence ao Botafogo. Enfim, vamos lá. Primeiro gol oficial do Pantera, né? O Luiz Henrique já tinha marcado gol lá no Zenit, mas num torneio, né? Agora de forma oficial o primeiro gol, porém o gol não foi suficiente para ajudar a sua equipe. Perdeu de 2-1 para o Spartak Moscou, tá? Foi um gol com a marca do Pantera, né? Aquela cortada para o meio e o chute forte de fora da área. Belo gol do Luiz Henrique. Enfim, então tomara aí que o nosso Pantera siga bem, né, lá no futebol russo. Thiago Almada, que já tá, né, já virou titular no Lyon, tem participado já com assistências e fez o seu primeiro gol também bem no estilo Thiago Almada, aquela bola, né, de precisão, enfim, colocadinha, na vitória de 4-2 do Lyon, ainda no sábado, né? Com esse resultado o Lyon chegou a 45 pontos, está em quinto lugar lá na Liga Francesa, né? E para fechar o pacotão, o gol mais bonito, surpreendentemente, veio de um zagueiro, né? Apesar de ter sido um golaço do Luiz Henrique, o gol mais bonito aí, na minha opinião, inclusive coloquei no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, coloco todo dia ali as capas, né, dos vídeos e mais algumas novidades nos stories. Então nos stories do nosso Instagram, canal Botafogo Digital, tem o gol do Adrielson. Que golaço! Ele recebe a bola dentro da área, chuta de primeira no ângulo. Realmente lindo gol. Foi a vitória de 3-0 do seu clube, o Anderlecht, contra o Bruges, tá? Com esse resultado, o Anderlecht está em quarto lugar lá no campeonato belga, né? Mais um giro aí, esse não marcou gol, mas estreou. Matheus Nascimento, né, que está lá na Major League Soccer, estreou já na parte final, 28 minutos do segundo tempo, ele entrou no empate do LA Galaxy contra o Portland Timbers, tá? Quando ele entrou, estava 1-0 ainda para a equipe do Portland e o LA Galaxy conseguiu chegar ao empate, apesar do Matheus Nascimento não ter feito gol, nem ter tido participação direta no gol de empate do Galaxy, tá? Então foi o primeiro jogo aí do Matheus Nascimento, lembrando que ele também está emprestado para a equipe da Califórnia, né? E enfim, com possibilidade aí de depois ser adquirido ao final desse empréstimo, caso os americanos assim desejem, beleza? Então um giro aí de gols, né? Um fim de semana de gols de campeões da Libertadores de 2024. John Textor surpreendeu e postou um texto, né, no seu site oficial em apoio ao atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A gente sabe que eles têm um histórico aí, até que envolveu até um processo do Edinaldo contra o John Textor, mas pelo jeito a coisa está apaziguada e o Textor manifestou apoio total, né, à reeleição do Edinaldo. Aliás, essa reeleição está marcada agora para o dia 24 desse mês. Semana passada a gente teve a desistência do Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo, enfim, acabou... tinha a questão também, né, de conflito de interesse, porque ele ainda tem questões com o Cruzeiro, enfim,
mas de qualquer forma o Ronaldo esperava um apoio muito maior das federações e a maioria das federações nem quis receber o ex-jogador, né? E aí o Ronaldo tirou o time de campo, viu que realmente é um negócio, o buraco é bem mais embaixo, né? O Edinaldo então conta com o apoio do John Textor. É surpreendente para nós torcedores? Sim, mas a gente sabe, né, que o Textor é um cara, um empresário, um visionário, né? De repente, nesse momento, até esse alinhamento aí de ideias com o Edinaldo é também pensando, né, no melhor para o Botafogo, não pode ser de outra forma, né? Então, pelo menos no momento, né, estão assim, quem diria, né? Quem diria, mas... e o Edinaldo provavelmente será o candidato único, ou seja, será reeleito, então não deixa de ser também uma boa jogada, né? Vamos botar assim, do Textor em apoiar o provável, né, presidente reeleito aí da CBF, né? Que seja bom para o Botafogo, que a gente sempre espera, né? A gente critica o que tem que criticar. O Textor, inclusive nessa nota, ele disse que vê no Edinaldo um cara preparado aí para as mudanças que são necessárias, né? Então tomara que assim seja, né? Não seja simplesmente um movimento político, né, do Textor, e que de fato o Edinaldo esteja aí querendo evoluir, né, corrigir as muitas coisas que precisam ser corrigidas na entidade que rege o futebol brasileiro, né? Pessoal, falei dos campeões da Libertadores 2024 e o Fábio Mathias é sempre lembrado, né? Ou pelo menos deve ser lembrado, treinador que iniciou a nossa jornada ali assim que o Thiago Nunes é demitido na volta do primeiro jogo contra o Aurora, né? O Fábio Mathias assume, o Botafogo dispara aquela goleada de 6-0 sobre a Aurora, depois uma classificação duríssima contra o Bragantino, né? Então o Fábio Mathias, fora o que ele rearrumou a casa para a chegada do Arthur Jorge, né? Isso aí acho que tem realmente um papel fundamental no livro que conta a história do Botafogo de 2024. Certamente o Fábio Mathias merece ali pelo menos um capítulo, né? E aí ele recebeu pelo correio ontem a sua medalha de campeão da Libertadores, muito justa, né? E agradeceu ao Mazuco e o que nem está mais no Botafogo, está no Internacional, e também o Alessandro Brito, né? Então, justa homenagem ao Fábio Mathias, que hoje dirige o Juventude, lá de Caxias do Sul, que inclusive será o nosso segundo adversário no Brasileirão, primeira partida do Botafogo em casa no Newton Santos, né? Não estou considerando que no sábado a gente tem um amistoso antes do Brasileirão, beleza? Pessoal, comentei ontem aqui durante o vídeo que eu estava gravando, estava assistindo aqui o Botafogo estreando na Copa Rio Sub-20, né? E aí logo em seguida que eu acabei de gravar o vídeo, saiu o primeiro gol do Botafogo com o Yarley, né? Uma boa enfiada de bola para o Yarley, e ele acabou marcando os dois gols, né? 2-0 dessa vitória do Botafogo ontem na Copa Rio Sub-20, né? Então é isso, o Yarley, né? Falei aqui ontem, desses jogadores que precisa amadurecer mais para de fato, quem sabe, né, poder ser útil no elenco principal, né? A gente viu que ele ainda não está maduro o suficiente, não tem nível ainda para estar no elenco principal, pelo menos essa é a minha avaliação, e acredito que a do Renato Paiva seja a mesma, né? Mas por enquanto ajudando a equipe aí do Rodrigo Belão, né, no Sub-20, tomara aí que o Yarley continue marcando seus gols, né? E aí quem sabe ao longo da temporada ou no ano que vem possa vir a ser aproveitado, jogador ainda muito jovem, né? Então parabéns aí para a rapaziada aí por essa vitória. Pessoal, vamos falar então do sorteio, né? O grande assunto do dia, estamos todos já ansiosos, né? Falta aí cerca de 12 horas, né, para o sorteio, no momento que eu estou gravando aqui, então passaremos o dia todo pensando, né, qual vai ser o caminho do Botafogo rumo ao bicampeonato, porque aí se desenham os grupos, a gente já tem os cabeças de chave, que são os seguintes, né? Botafogo, cabeça de chave número 1 do grupo A, depois o River Plate, o Palmeiras, o Flamengo, o Peñarol, o Nacional do Uruguai, então Peñarol e Nacional do Uruguai, o São Paulo e também o Racing. Seria bom enfrentar o Racing nessa Libertadores, né? Pra gente dar um troco do que rolou recentemente na Recopa, né? Seria bom. E também enfrentar o Peñarol de novo também. Já pensou quanta polêmica seria? Enfim,
Estreia do Botafogo já está definida que será fora de casa, né? No primeiro turno do Botafogo serão 2 jogos fora de casa, para depois no segundo turno inverter e ter 2 jogos no Newton, tá? Isso aí é um privilégio da tabela dado, claro, ao cabeça de chave número 1 do grupo A, né? E outros cabeças de chave também, né? Então o Botafogo já sabe que estreia fora de casa. A data ainda vai ser entre os dias 1º, 2 ou 3 de abril, tá? Num desses dias vai ser o primeiro jogo, a estreia do Botafogo e possível adversário, tá? É muito simples o sistema do sorteio, galera. O Botafogo está no pote 1, tá? Então ele não pode enfrentar naturalmente ninguém que está no pote 1 e ele vai pegar um adversário do pote 2, um adversário do pote 3, um adversário do pote 4, tá? O único detalhe é que ele não pode enfrentar um brasileiro, né? Não pode, se por acaso sair no sorteio algum time brasileiro para o Botafogo, ele é automaticamente remanejado para o grupo seguinte, né? Então essa é a regra principal, né, que a gente tem que lembrar, exceção feita ao Bahia, que veio justamente da pré-Libertadores. Então o Bahia pode sim cair no grupo do Botafogo, né? Acho que a vantagem principal seria uma viagem mais curta, né? Um jogo nacional, né? Um jogo dentro do Brasil, mas é isso, não tem muito o que se falar sobre essa possibilidade. Então vamos lá, falando da estreia do Botafogo, o adversário do Botafogo vai sair do pote 3, tá? O jogo de estreia do Botafogo é uma equipe que sai do pote 3, ali o pote intermediário, né? Entre o 2, o 3 e o 4. E as equipes são as seguintes, tá? Possíveis adversários do Botafogo na estreia da Liberta: Atlético Nacional da Colômbia, Vélez Sarsfield da Argentina, o Sporting Cristal e o Universitário do Peru, ambos do Peru. A gente enfrentou o Universitário ano passado. O Talleres da Argentina, o Deportivo Táchira da Venezuela e também a Universidade de Chile, obviamente, do Chile, beleza? O Fortaleza também está nesse pote, mas como eu acabei de explicar, não pode cair no grupo do Botafogo, né? Então acho que está bem claro isso aí. E é isso, galera. Sorteio, né? Cada um vai ver de uma forma. O grupo parece ser mais fácil, em tese, ou o grupo da morte, ou tá equilibrado, né? O importante é que o Botafogo, até a sua estreia, né, já vai ter estreado, já vai ter feito a primeira partida no Brasileirão, enfim, o Paiva tenha conseguido arrumar a equipe da forma que a gente espera, né? Um início de ano muito complicado do Botafogo, mas agora as coisas estão entrando nos trilhos, tenho certeza disso, até porque também os jogadores aí estão ficando disponíveis para o Renato Paiva. Galera, comenta aí embaixo qual a sua expectativa para o sorteio de logo mais. O Botafogo precisa ficar escolhendo adversário, ou como campeões da América, os outros que têm que nos temer, mais ou menos como aquela frase do Arthur Jorge, né, do ano passado. Claro que o ideal é que o Botafogo tenha jogos mais acessíveis, evitar a sempre temida altitude, né? Muitos times aí que participam da Libertadores jogam na altitude, então a gente sempre espera que o Botafogo tenha aí uma fase de grupos até mais tranquila do que foi ano passado, né? Ano passado foi realmente, como diria Galvão Bueno, teste para cardíaco, né? O Botafogo estreia perdendo, né? Foi aquele jogo justamente que foi a despedida do Fábio Matias, a única derrota do Fábio Matias com o Botafogo, e que o Arthur Jorge tinha acabado de chegar, foi direto para o Newton Santos e assistiu aquele jogo. Depois o Botafogo ainda perde o jogo lá em Quito, diante da LDU, e aí inicia a sua recuperação brilhante, fantástica, sensacional, né? Rumo à classificação para depois a fase de mata-mata, né? Então hoje a gente já vai ter essa ideia, inclusive, dos possíveis confrontos futuros, né? O caminho do Botafogo rumo ao bi, né? Eu acho que depois de tudo que a gente vivenciou ano passado, vindo da pré-Libertadores, como eu falei antes, uma classificação sofrida na fase de grupos, né? Mas muito merecida, que depois a gente até lamentou de não sair em primeiro do grupo, né? Poderíamos ter conseguido isso. Depois passando por Palmeiras, passando por São Paulo, passando por Peñarol, né? Sempre o Botafogo, por ter feito uma campanha inferior aos seus adversários,
sempre tendo que decidir fora de casa, né? Esses jogos todos, Allianz Parque, Morumbi, depois lá no Uruguai, mas o confronto já estava praticamente definido. O Botafogo sempre correndo atrás, então por isso, mais uma vez, a gente não se cansa de falar, foi um título incrível, histórico, sensacional, nosso maior título, por todos os ingredientes que ainda culminaram com os ingredientes que vocês estão cansados de saber da final, né, jogando com um jogador a menos. Então, realmente, acho que depois disso, tira uma pressão de cima do Botafogo absurda, né? A gente vai iniciar agora uma nova competição de Libertadores. Acho que não dá para dizer que tem uma pressão porque é o atual campeão. Acho que tiramos esse peso. O Botafogo, claro, tem que jogar o jogo como fez ano passado, entrar com tudo, porque só, né, o patch na camisa, né, dizendo que somos campeões, não vai nos dar nada. Vimos recentemente no próprio Campeonato Carioca, enfim, nas outras disputas aí que participamos. Só o patch não vai garantir nada. O Botafogo precisa ser o Botafogo de sempre. Né? Esse é o Botafogo que eu gosto. Beleza? Galera, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e passe nos seus grupos de WhatsApp para seus amigos. Se você curte o canal Botafogo Digital, né? Dá essa moralzinha aí pra gente bater logo essa meta de 10 mil, e amanhã eu tô de volta pra gente comentar amplamente aí sobre o sorteio, sobre os próximos adversários do Fogão na Glória Eterna. Tamo junto, abraço, valeu!